Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Famosa a frase do presidente Kennedy, americano: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Ficou famosa essa frase, imagino eu, um pouco por quebrar um pouco essa dinâmica do toma lá da cá, olha, vota em mim, que aí eu garanto que eu vou te dar esse benefício, eu vou te conseguir tal coisa, tu me dá o teu voto e eu te dou tal benefício. E querendo quebrar um pouco essa dinâmica, dizer, olha, não pense que a política não olhe para a política dessa maneira, o que eu posso ganhar com isso daqui, né? Mas pense o esforço que eu posso fazer para ajudar os outros, para ajudar o meu país, para ajudar, para promover o bem comum. E sempre é melhor, sempre é mais importante, sempre é mais nobre pensar dessa forma. A gente está refletindo sobre o mistério da igreja, a nossa vida, pertencemos a essa família de Deus que é a igreja. E na primeira meditação, foi um pouco mais apologética, digamos assim, a gente refletiu sobre a igreja na nossa vida. Se a igreja é algo ruim ou bom. Opção B foi por aí, né? Se você não acompanhou a primeira meditação, de que não é algo que me limita, me tolhe, que me tira a liberdade, pelo contrário, né? Potencializa. Mas agora eu queria completar as nossas reflexões deste recolhimento de julho, agora num outro oratório, numa outra capela, vivendo um pouco o outro lado da moeda. Não só o papel da igreja na minha vida, mas o meu papel na vida da igreja. O que eu estou chamado assim, o que eu posso fazer, o que a igreja pode fazer por mim, agora o que eu posso fazer e devo fazer pela igreja, né? Como é que é essa relação? Uma entrevista com São José Maria, recolhida nesse livro de entrevistas com ele, era uma revista de mulheres, uma revista feminina, e a entrevistadora perguntava, né, que poderia dizer-nos como considera que se deve promover o papel da mulher na vida da igreja? Perguntou para São José Maria. E talvez esperasse uma resposta do tipo, bem, agora com o Concílio Vaticano II, a promoção do leigo, a promoção da mulher, então agora as mulheres podem fazer as leituras na missa, podem participar do conselho de presbiteral, da paróquia, estão chamadas a estudar teologia e essas coisas assim, que se entende mais como eclesiásticas, né? E São José Maria foi para uma linha completamente diferente, não foi por aí não, né? Ele buscou fazer uma reflexão, mas o que significa isso, a vida da igreja? Porque, dizia ele, aí onde há um cristão que se esforça por viver em nome de Jesus, aí está presente a igreja. A gente tem ali um cristão que lê o Evangelho, que participa assim, do sacramento, sem dúvida, que busca incorporar na sua vida os ensinamentos de Cristo. Isso é a vida da igreja. A vida daquela pessoa é a vida da igreja. E é interessante, né, para começar essa nossa reflexão, tentar entender um pouquinho melhor, penetrar melhor nesse mistério, para entender o meu papel na igreja, para não entender de uma maneira clerical, que é a maneira como as outras, em geral, muitas pessoas entendem, né? Que é isso, né? Participar da vida da igreja é estar lá na liturgia da missa, é participar das decisões da cúria. Não é bem isso, né? Ok, isso faz parte também, mas se a gente começa a resumir a igreja a isso, a reduzir a isso, aí é lógico, aí não funciona, né? O que é a igreja? A igreja é uma sociedade, é uma união de pessoas. Quando a gente encontra alguém que, não sei, tem o mesmo gosto,
um mesmo hobby, um mesmo interesse por carros, pelo time de futebol tal, ou nasceu na mesma cidadezinha que eu nasci, então já se gera ali, né, os gaúchos no exterior, né, criam aí o Centro de Tradições Gaúchas, se reúnem lá, tem lá o chimarrão, porque, bem, tem uma origem comum, tem uma cultura comum, então aquilo lhes une naturalmente, né, para fazer aquelas danças folclóricas, é um princípio de união, quando a gente tem algo em comum. Os católicos, sem dúvida, temos muito em comum. O que? O seguimento de Cristo, tê-lo por nosso Senhor. E é lógico, já isso nos une, mas na verdade vai mais além disso, na verdade, tá a graça, o Espírito Santo, os sacramentos. Então gera-se uma unidade. Essa união que se dá entre as pessoas, por gosto, por interesse, por origem, pode ser maior ou menor, dependendo se aquele interesse é algo mais profundo, é algo mais importante. E a união entre os cristãos se dá porque seguem a Cristo, que dá o sentido para a sua vida, pelo qual estão dispostos a dar a vida, na teoria, pelo menos, né? E são unidos, sim, pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Então, a gente vê que como é que vai ser a união entre eles, a união entre nós cristãos, entre nós católicos, se dá na mesma proporção em que há a nossa união individual com Cristo, a nossa união com Deus. Na medida que sejamos unidos a Deus, estaremos unidos entre nós, porque uma coisa nasce da outra. E a gente vai vendo então como a igreja é uma realidade profunda, misteriosa, que nasce e que brota da união com Cristo. Diz o Catecismo: tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite para pertencer à família de Deus. Quando eu me torno discípulo dele, eu torno mais um discípulo dele, né? E descubro que tem outros ali também, né? E chegou a mensagem de Cristo através desses outros, através da igreja. Diz São Cipriano: não se pode ter a Deus como pai se não se tiver a igreja como mãe. Não dá para ser cristão sem pertencer à igreja. Às vezes as pessoas até gostariam, eu não quero pertencer a... Um slogan é Believing without belonging, para expressar um pouco a religiosidade mais atual, né? Believing, acreditar, mas sem pertencer a nada, without belonging. Eu não pertenço a nada. Eu acredito em Jesus, acredito nisso, mas não pertenço, não quero pertencer, não quero fazer aquilo, né? Enfim, a gente falou um pouco mais disso na primeira meditação. Mas não dá. Não dá, não pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. É um outro Deus, não é o Deus de Cristo, né? Então a igreja é fruto dessa unidade espiritual profunda, misteriosa, mas real. A igreja é essa família de Deus. A igreja é, nas imagens de São Paulo, o corpo místico de Cristo. Por isso somos membros, estamos unidos entre nós, porque somos membros de uns dos outros, membros de um mesmo corpo. O corpo místico de Cristo, porque todos estamos unidos à cabeça, que é Jesus. Isso é a igreja, essa união espiritual. Não tanto os edifícios materiais, nos primeiros séculos nem os havia, quando São Paulo vai escrever isso daí, só depois de Constantino, no século IV, lá que vai começar a ter casas feitas específicas para isso, para o culto, para a missa. Antes era nas casas das pessoas, até porque era proibido, né, a religião cristã. E mesmo que hoje tenhamos edifícios e estruturas e regras e o direito canônico e tradições litúrgicas e documentos históricos, a igreja não é essas coisas. A igreja são as pessoas, são os cristãos, esse conjunto de discípulos de Cristo. Isso é a igreja, cada um de nós. A igreja é cada um de nós. E esse é o ponto que eu queria chegar, né? A igreja, que é essa realidade misteriosa, profunda, tem sim uma dimensão visível, que é a vida de cada um de nós. A igreja é como que se encarna em cada um dos seus filhos, em ti e em mim. Eu sou a igreja. Tu és a igreja. Importante saber isso, sentir-se assim, sentir-se igreja, sabermos igreja. E abraçar a responsabilidade que isso supõe. Outro dia assisti um documentário sobre os cristãos, os católicos na China. Toda coisa da perseguição, do governo chinês lá. Que foi lá e tinha um santuário, tinha aparecido Nossa Senhora, e tinha
peregrinações, aí ele destruiu tudo, transformou numa fábrica de tijolos. Tinha um bispo lá que foi muito santo e foi perseguido e foi preso. E aí iam ser os 10 anos do seu martírio. E aí veio lá o governo e devastou lá a tumba, porque não queria que fosse ali um ponto de peregrinação. Então, vai ser vários elementos assim que fazem a gente ficar impressionado e rezar. E ao mesmo tempo se admirar por esses nossos irmãos que estão lá. Era entrevistado aí um estudante de arquitetura que se converteu desenhando as igrejas góticas e quis conhecer melhor a fé e acabou se maravilhando, se convertendo. E ele, por mais que não tenha uma tradição familiar cristã, ele lá já incorporou e ia lá e visitava lá a tumba dos mártires. E não, nós católicos, né? Esse sentido de lealdade, de saber que eu pertenço a algo grande, né? Algo maravilhoso. Diz São José Maria em Caminho: que alegria poder dizer, com todas as forças da minha alma, amo a minha mãe, a Santa Igreja. Que bom, né? A gente inverte essa tendência, dizer, não, a igreja não, Cristo sim, a igreja não, a igreja é ruim. Não, eu sou a igreja sou eu, com as minhas misérias, sem dúvida. Mas com a graça de Deus, assumir e viver a missão da igreja. O que para um leigo é algo grandioso, é levar o mundo para Deus, é santificar as realidades humanas, santificar tudo aquilo que fazemos. Como diz São Pedro na sua primeira epístola, né? Vós, como pedras vivas, está falando para os leigos, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O leigo, todo batizado, possui um sacerdócio real, o comum, né? O comum, o real dos fiéis, que é diferente do sacerdócio ministerial. Eu possuo os dois. O leigo possui o real. Eu, pelo batismo, o que me leva a poder fazer na minha vida uma oferenda a Deus é o batismo, não a minha ordem sacerdotal. A minha ordem, ser padre, me permite consagrar o corpo e o sangue, ser Cristo cabeça para os outros cristãos. Cristo que se entrega na Eucaristia, Cristo que perdoa os pecados na confissão. Agora, para a minha alma, sobretudo, o que me serve é o meu batismo, é o sacerdócio real, que me permite, por exemplo, me confessar com o Padre Rubens, como eu costumo fazer, e receber a graça da confissão, que me vem, que naquele momento ele é para mim Cristo cabeça, ele me comunica o perdão de Cristo, né? Mas entender, portanto, o valor do sacerdócio real, como diz aqui São Pedro, né? Que me leva a poder oferecer essas hostes espirituais agradáveis a Deus. O leigo tem essa missão de levar esse mundo para Deus, santificar esse mundo. E deve sentir um santo orgulho dessa missão. Não sentir-se meio cristão, porque eu não sou padre, porque eu não sou freira, então não sou plenamente. Não existe isso, né? Eu sou batizado, eu sou plenamente cristão, vivendo a minha vocação que Deus pensou para mim. O leigo, a função do leigo não é ser um ajudante da hierarquia da igreja, dos padres, dos bispos. Claro que pode ajudar, não há dúvida, né? Na paróquia, na administração da diocese, claro, e é ótimo, né, que eu faça. Mas o principal dele não é isso, é santificar a sua vida cotidiana, a sua família, o seu trabalho, o seu ambiente profissional, de amizade, esportivo, cultural. Aí é onde ele vai levar aquelas coisas para Deus com alma sacerdotal. É a expressão que eu gostava de São José Maria. Com alma sacerdotal, fazendo tudo que os outros fazem, mas com um espírito diferente, né? De sacerdote, que eu estava fazendo aquilo por amor a Deus, para a glória de Deus Pai. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, diz São Paulo. O leigo não é um mero ajudante do sacerdote. Se quer, o mais correto seria até dizer a inversa. O sacerdote que está para ajudar o leigo, o padre está para ajudar o leigo a se santificar. Muito mais do que o leigo ajudar o sacerdote a se santificar, né? O ministério significa isso, serviço. O sacerdócio ministerial é o que está ao serviço do outro sacerdócio, o sacerdócio real. A minha função como sacerdote é fazer com que as pessoas que escutam a minha pregação, que recebem a Eucaristia das minhas mãos, o perdão dos pecados, né? Que eles se santifiquem nas suas vidas, onde Deus os quer. Não que sejam e que me ajudem a preparar a homilia, ou sei lá, né? Não, isso aqui é meu, isso aqui eu faço. Eu faço isso para ajudar vocês a se santificarem, que é o que vocês têm que fazer, senão não adianta para nada o meu trabalho.
a minha vocação, né? Então, sentir isso, a dignidade, a grandeza diante da hierarquia, não achar que eu sou menos, né, porque eu não sou padre, e também diante do mundo, porque às vezes pode entrar um certo complexo de estrangeiro, não sei, né, uma pessoa, não, tu é católico, então tu não pode opinar aqui na política, no time de futebol, na roda de amigos, não, isso porque tu é católico, então, não sou menos gaúcho por ser católico, né, ou menos brasileiro, ou menos flamenguista, para citar um time não gaúcho, né? Por ser católico. Não. Ter esse senhorio diante do mundo e das coisas do mundo e das pessoas, que esse é o nosso ambiente, esse é o nosso lugar. Diz São Paulo, todas as coisas são vossas, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Temos que vencer esse complexo de diferentes, de outsiders, né? O cara que está por fora. Não somos donos, somos filhos do dono, filhos de Deus, que é o dono do mundo, que é o Criador do mundo. E o leigo tem essa missão de entrar no mundo com passo firme e levar esse mundo para Deus. Importante, né, entender, porque eu sou a igreja e eu sou a igreja que está santificando o mundo desde dentro. Agora, para fazer um certo contraponto, é importante entender que a igreja sou eu, mas também, em certo sentido, a igreja não sou eu, a igreja não se resume a mim. Talvez seja melhor dizer assim, né? Eu não represento a igreja como um todo. E é o que São José Maria, ele falava, mentalidade laical, alma sacerdotal e mentalidade laical. Ele compunha essas duas expressões numa fórmula que é muito expressiva, que ajuda muito, né? O Papa Francisco falava, né, o risco que os padres temos de a tentação de clericalizar o leigo, querer pegar o leigo e fazer dele um clérigozinho, um padrezinho. O Papa Bento XVI até falava das duas coisas, né? A laicização do clero e a clericalização do leigo. Dois vícios, dois equívocos, que o padre, para ser padre, tem que ser mais parecido possível ao leigo, e ir lá e beber lá cachaça no boteco, lá que nem os outros, se vestir que nem o leigo. E o leigo, para ser mais católico, tem que ser mais parecido possível ao padre. Na missa ele tem que usar uma batina, ele tem que pôr roupa não sei o quê, ele tem que viver lá na sacristia, porque ele é um bom católico, um católico engajado, um homem de igreja, então ele está sempre na igreja, literalmente no templo. Não é isso que faz um bom católico, né? Não adianta ter isso se depois não santifica a vida ordinária, não santifica a sua família, não tem um comportamento honesto, profissional, não leva os seus amigos de futebol ou do que for, né, para Deus. É muito importante, né, essa mentalidade laical de enxergar a legítima autonomia das realidades temporais. Jesus que fala, né, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa moeda aí, que lhe perguntaram, né, preciso disso pagar o tributo para César? Essa moeda, que carinha? De César. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não vou entrar agora em questão de reforma tributária e quando perguntam, manda meu irmão dividir comigo a herança. Um homem pede para Jesus. Jesus fala, quem me constituiu o juiz entre vós? Guardai-vos toda a avareza. Então eu falo, isso não vou entrar aqui nos percentuais, se é 25% para um, 15% para o outro, se o mais velho, se a... isso aí, deve ser opinável, sei lá, vocês vão se organizar melhor, tentando ser o mais justo possível, de acordo com as circunstâncias. Mas o que eu vim para falar para vocês é cuidai-vos da avareza. Isso sim, isso está claro, isso é a minha mensagem. Então Jesus, ele demarca, né, ele separa. Querem fazer dele um líder político e ele não quer, ele não veio para isso. É preciso separar a mentalidade laical, isso aqui não é para... São José Maria, nessa homilia, Amar o Mundo Apaixonadamente, ele fala 3 consequências dessa mentalidade, que são interessantes, né? Ser suficientemente honrados para assumir a própria responsabilidade pessoal. Não querer jogar a culpa na igreja, né? Não querer jogar na igreja o que é minha responsabilidade, né? Pôr um nome de católico, não, porque eu sou católico, então... Não, sou eu, não é a igreja falando, aqui é a minha opinião, que pode estar certa ou pode estar errada. Ser suficientemente honrados para assumir a própria responsabilidade pessoal. Primeira coisa. Segunda, ser suficientemente cristãos para respeitar os irmãos na fé que propõem matérias opináveis, soluções diversas aqui que cada um de nós sustenta. Então, ter suficientemente cristão, essa visão ampla, sentir-me unido aos meus irmãos na fé, de tal modo que eu entendo e respeito
o valor das suas opiniões, que podem ser diferentes da minha, em coisas que são opináveis, né? E é legítimo, nem por isso eu tenho que querer impor a minha opinião para eles, como se fosse a única opinião válida. E por último, ser suficientemente católicos para não servir-se da nossa mãe igreja, misturando-a em matérias humanas. Não querer imiscuir aí, vou usar aqui o nome de católico, pôr no meu negócio, o nome de um santo, porque aí sim vou ter mais clientes, vou querer vender ali, e aí a pessoa vai me ajudar, do grupo ali, porque afinal também eu sou católico. Não, esse espírito universal, não quero, a missão da igreja é uma coisa, não é aqui para os meus interesses, né? Foram surgindo igrejas locais, a igreja anglicana, por causa do interesse do rei da Inglaterra, de se divorciar lá, então ele separou a igreja da Inglaterra de Roma, porque ele queria aprovar lá o seu divórcio, e as igrejas lá do imperador do Oriente, e depois da Rússia, sempre muito envolvidas com o poder temporal, com os interesses lá do imperador ou de quem fosse, né? E nós temos que ter essa mentalidade católica, diz aqui isso, para não usar aqui a nossa mãe para meus interesses pessoais, não. Essa mentalidade ampla. Se o clero está e a igreja, de alguma maneira, está para me servir espiritualmente, não está para me servir em outros âmbitos, para me arranjar um emprego, para me aumentar as minhas vendas, para me potencializar minha candidatura política, não é para isso a igreja, para seguir os meus interesses pessoais. A maçonaria tem isso, né? Esse corporativismo institucionalizado, que o maçom tem obrigação, faz lá o juramento, uma coisa assim, um compromisso de ajudar o outro maçom, se é na licitação, para comprar a telha para o colégio lá, então ele tem que ajudar o irmão dele na maçonaria. Isso é antiético, né? Ele não poderia entrar isso na igreja, vamos ajudar porque nós somos católicos. Não, vou aqui ajudar quem precisa mais ou quem merece mais, mas não porque compartilha o meu credo. Profissionalmente nós são dois âmbitos diferentes, né? Vou contratar esse jogador porque... Não, são coisas diferentes. E dentro desse espírito, então, ter esse respeito pela legítima liberdade dos nossos irmãos na fé. Hoje em dia, nesses tempos de pandemia, surgem, né? As pessoas estão descontentes com a situação, é lógico, e surgem discussões sobre o que é melhor de confinamento, às vezes um pouco acaloradas, e aí falta às vezes a caridade, né? E o respeito à liberdade dos outros, porque parece que a nossa opinião é a única válida, é a mais lógica, que está mais de acordo com, sei lá, com respeito à vida, com a devoção à Eucaristia. E quem não pensa que nem eu é porque não ama Jesus, ou é porque não está preocupado com os outros. Então a gente tem que ter cuidado, sabe? Respeitar aqui estão questões opináveis, é tudo muito incerto, a ciência sabe pouca coisa sobre o vírus. Então, uma pessoa que chega muito dogmatizando coisas relativas, né, coisas temporais, isso não está bem, não é verdade? Ser católicos não significa ser iguais em tudo, ter o mesmo time de futebol. Não existem soluções católicas para a política, ou para o saneamento básico, ou para a educação. Não querer impor, saber, mentalidade laical. Nem ir pedir para os pastores, a igreja, então diz quem que eu tenho que votar. Não, seria um erro, né? E nem eu querer impor aos outros a minha opinião em matéria política. Alma sacerdotal e mentalidade laical, compondo essas duas coisas. Por vezes pode nascer essa visão um pouco equivocada de organizar-se politicamente, de misturar o espiritual e o sobrenatural, porque pode nascer daí de um unção, desejo de lutar pela moral, de combater o aborto, e de fato há iniciativas muito boas pela educação nos colégios, contra a ideologia de gênero no currículo fundamental das escolas públicas, né? E é ótimo, né? Então, quem que é o político que está defendendo essa bandeira ou aquela outra? Mas sempre ter esse cuidado, porque se a gente mistura as coisas, em concreto um padre amigo meu, ele é um pároco numa cidadezinha, o único padre que tem lá, bem, tem um vigário também, mas ele falava como um seu antecessor, participou, apoiou a emancipação daquela cidade. Antes não era município, se tornou município. Porque achou que era uma coisa boa, enfim, talvez o fato fosse, né? Mas vários católicos
não achavam, não concordavam com aquilo e deixaram desde então de ir na missa, deixaram de frequentar o sacramento, deixaram de ser católicos, porque ficaram loucos com o padre lá que prejudicou seus negócios ou tomou uma posição política que lhes parecia pouco razoável, né? E se afastaram da igreja. Uma pena, né? Deixaram de receber o proveito espiritual que a igreja estava ali para lhes dar, porque o padre entrou numa questão política. Então não vale a pena, sabe? É preciso separar as coisas, que um leigo participe em nome próprio, pelas suas próprias convicções de um movimento político, está ótimo e é muito importante que faça. Agora, não querer envolver nisso a hierarquia da igreja, os padres, nem dar isso a um rótulo de solução católica, né? E pensar, olha, não, mas se a gente não faz isso, então para que serve a igreja? Se depois não vai agir politicamente, não vai... Olha, a resposta é a igreja serve para coisas muito maiores do que essa. Essa é a resposta, né? Para que serve a igreja? Para a salvação das almas, para isso, né? E a salvação das almas, olha, imagina, sei lá, se for começar uma nova guerra mundial, o Brasil entrou em guerra com a Venezuela e com a Argentina, e pode haver um terrorismo, podem, né, morrer milhares de pessoas. Olha, a salvação das almas é algo muito maior do que isso, né? Porque, bem, olha, morrer ali com um atentado significa que a pessoa que ia, sei lá, viver mais 80 anos, em vez de 40, em vez de 60, viveu 40, não sei, né? Agora, a salvação das almas está em jogo a vida eterna. Ou a perdição eterna. É outra dimensão, né? É outra magnitude. É isso que está em jogo. Quando, né, um padre reza, ou mesmo, sei lá, um religioso que não atua na vida social, mas está lá rezando, ali ele tem uma eficácia naquilo que é mais importante, né? Então, convém muito ter presente isso, a missão. Por que é preciso preservar? Porque os sacerdotes, a hierarquia... Porque a missão deles já é mais importante do que, sei lá, do que o campeonato de futebol, do que a distribuição do orçamento público. Eles não podem misturar algo que é mais importante pôr ao serviço de algo que é menos importante. E por isso a igreja, na sua missão, está cumprindo algo fundamental. E nós vamos cumprir a nossa missão de ser a igreja no meio do mundo, como sacerdotal, na medida em que formos santos. Na medida em que sim, participemos da missa e aquilo, né, e a comunhão me fortaleça e eu me confesse para me purificar dos meus pecados e eu receba o sacramento da confirmação para ter os dons do Espírito Santo, e aí eu vou lá e vou fazer apostolado no meio do mundo e vou santificar o meu trabalho e vou levar para Deus as pessoas e as realidades que passarem, que eu tocar com a minha convivência, dizia São José Maria, naquele ponto de caminho, essas crises mundiais são crises de santos. O que precisa esse mundo é esse fermento, né? O fermento, fala Jesus, né? Misturado na massa, um punhado de homens seus metidos em cada atividade humana, diz São José Maria. E depois, Pax Christi in Regnum Christi, Pai de Cristo no reino de Cristo. Deus quer um punhado de homens seus, aquele homem santo ali, aquela professora santa, aquela mãe de família, aquele enfermeira, E aí ele vai santificar aquele hospital, aquele colégio, como fermento na massa, porque é santo. Porque é santo. E santifica o que ele toca, o seu ambiente, né? E está sendo a igreja. Isso é ser a igreja. Não te separes da igreja, diz São João Crisóstomo. Nada é mais forte que a igreja. Tua esperança é a igreja, tua salvação é a igreja, teu refúgio é a igreja. É mais alta que o céu e mais ampla que a terra. Não envelhece jamais, seu vigor é eterno. Que belo é ser a igreja e viver essa missão da igreja de levar o mundo para Deus. Ninguém fez isso melhor do que Nossa Senhora. Um título que ficou um pouco discutido durante o Concílio Vaticano II, um título mariano, é esse de Nossa Senhora Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae. E por isso depois, né, foi especialmente querido, porque o Papa, não, Nossa Senhora é Mãe da Igreja. Um estudante que frequentava o Opus Dei, num encontro por ocasião da Semana Santa com o Papa João Paulo II, falou: Santidade, a Praça de São Pedro está incompleta, porque tem mais de 130 santos, mas não tem Nossa Senhora. E o Papa falou: é verdade, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí falou lá com um arquiteto lá do Opus Dei, e ele fez um projeto, entregaram lá no Vaticano, e se realizou aquela obra de fechar uma das janelas dos edifícios pontifícios e ali colocar um mosaico: Nossa Senhora, Mãe da Igreja,
Santa Maria, Mater Ecclesiae. Um mosaico bonito que está ali, como que estivesse dentro na Praça de São Pedro, compondo aquele ambiente. Ela é a mãe da igreja, dessa família, que a igreja tem essa mãe, que é Nossa Senhora. Então, podemos terminar recorrendo mais uma vez a ela, pedindo que nos faça cada dia melhores filhos, a nossa mãe, a igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.